Salve, salve rapaziada, professor Luiz aqui, trago para vocês hoje o início do estudo da dinâmica, certo? Só para a gente situar aqui onde é que a gente está, o estudo do movimento ele pode se dividir em duas partes, em cinemática e em dinâmica, beleza? Na cinemática a gente vai estudar o movimento sem se preocupar com o que causou esse movimento. Então a gente vai analisar lá algumas propriedades, algumas características, como velocidade inicial, velocidade final, certo? O ΔS, lembra? Deslocamento, beleza? Porém, a gente não se preocupa com o que está causando esse movimento. Na realidade, é uma descrição matemática do movimento, né? A gente analisa gráficos, certo? Agora aqui não, na dinâmica, veja bem, na dinâmica a gente já vai se preocupar com o que está causando esse movimento. E foi um físico muito importante que deu luz, né, a esse conhecimento, que foi o Isaac Newton, certo? O Isaac Newton, através das suas 3 leis, ele conseguiu descrever para a gente o que causa o movimento dos corpos, belezinha? Bom, para começo de conversa, antes da gente estudar as 3 leis propriamente ditas, vamos ver alguns conceitos aqui, certo? Vamos ver os conceitos de força, os tipos de força, e eu vou passar também para vocês um estudo preliminar das principais forças, beleza? Bom, o que é uma força? Força é uma grandeza vetorial, certo? E ela ocorre da interação entre corpos, belezinha? Então, para ter força, deve haver interação entre corpos. Por exemplo, você vai empurrar um armário, você vai produzir uma força, certo? Essa força, ela decorre do quê? Da interação entre 2 corpos. Por ser uma grandeza vetorial, você pode representá-la como um vetor, ela tem direção, sentido e valor. Tranquilo? Beleza. E o que a força produz? A força produz a alteração da velocidade, certo? Imagina, por exemplo, que você vai empurrar um carro. O carro está lá parado, a bateria arriou, certo? E você vai empurrar o carro para pegar no tranco, por exemplo. Quando você empurra esse carro, bom, você está alterando a velocidade. Antes ele estava parado e agora passou a estar em movimento. Tranquilo? A força ela pode gerar também deformação. Por exemplo, se eu pegar um objeto e aplicar uma força nele, eu posso deformá-lo. Legal? E a força também produz equilíbrio. Por exemplo, imagina essa régua aqui, ó. A tendência dela, se eu segurá-la só com essa mão, a tendência dela é girar, certo? A partir do momento que eu aplico outra força aqui, ela se encontra em equilíbrio. Belezinha? Bom, tranquilo. Então é até bem intuitivo, né? Essa noção de força. É algo bem característico assim, do nosso dia a dia. Você vai levantar uma caixa, poxa, a interação entre 2 corpos, você e a caixa, existe uma força envolvida aí nessa relação. Beleza? Quais são os tipos de força? Aqui a gente pode dividir em 2 tipos. Ela pode ser de contato ou de campo, certo? Força de contato, o próprio nome já diz, exige de fato contato entre os corpos envolvidos, certo? Por exemplo, se eu vou levantar aqui, por exemplo, esse apagador, eu preciso fazer uma força nele, certo? Uma força de contato. Literalmente eu preciso encostar no apagador, legal? Agora, forças de campo são forças que podem agir à distância, beleza? Por exemplo, a gente tem aqui a força gravitacional, a força elétrica, dentre outras. São forças que não exigem um contato físico, né, dos objetos envolvidos. Belezinha? Bom, a partir de agora eu vou passar aqui para vocês as principais forças que a gente vai trabalhar aqui na dinâmica, certo? Não vou entrar muito em detalhes porque a gente vão ter outros vídeos falando melhor a respeito disso, beleza? Então vamos lá. A primeira força que a gente tem aqui é a força-peso. A força-peso também é conhecido como força gravitacional. Força gravitacional ou simplesmente peso, certo? Você pode falar força-peso, força gravitacional ou simplesmente peso. O que é isso?
é a força com que a Terra nos atrai, certo? Em volta da Terra existe um campo gravitacional. Um corpo, obviamente, possuidor de massa, se for colocado dentro desse campo, ele será atraído pela Terra. Beleza? Então eu vou desenhar aqui alguns exemplos. Aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui um corpo aqui em cima, vou desenhar outro aqui do lado, vou desenhar outro aqui na lateral. Como é que vai ser a representação desse vetor força-peso? Veja bem, a direção é radial, certo? E o sentido é sempre para o centro da Terra. Então, por exemplo, esse objeto aqui possui massa, o vetorzinho peso está aqui, ó. Esse outro, ó, sempre apontando para onde? Para o centro da Terra, beleza? Esse outro que está aqui, ó, sempre apontando para o centro da Terra. Essa é a força-peso. Tranquilo? Bom, como é que faz para a gente calcular a força-peso? Tem como calcular. Veja bem, a gente pode escrever o seguinte, que peso é igual a massa vezes a gravidade. Essa é a formulazinha que a gente usa para calcular a força-peso. Legal? Quando a gente está estudando gravitação, vai me surgir aqui uma outra fórmula também, que vai me falar o seguinte, que a força-peso vai ser igual a Gzão vezes Mzão vezes Mzinho dividido pela distância ao quadrado. Esse Gzão é uma constante, Mzão é a massa da Terra, Mzinho é a massa do corpo e D é a distância do corpo até o centro da Terra, beleza? Porém, essa segunda fórmula aqui, ela é mais comum no estudo de gravitação. Para a gente aqui, inicialmente, a gente vai focar mais nessa. Tranquilo? Qual que é a unidade de peso? Veja bem. Unidade de força-peso. Massa. A gente está trabalhando sempre no sistema internacional. Massa vai ser em quilograma. E gravidade, metro por segundo ao quadrado. Legal? Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado recebe um nome especial, que é o quê? Que é o Newton. Bom, tranquilo. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenho uma pessoa aqui, ó. Vou colocar um exemplozinho aqui pra gente. Imagina que a massa da pessoa é 70 quilos. Legal? Qual que é o peso dela? Muito simples, o peso dela, se ela estiver na Terra, certo? A gravidade da Terra é o quê? 10 metros por segundo ao quadrado. Se ela estiver em outro planeta, por exemplo, na Lua, aí o peso dela vai mudar. Por quê? Porque a gravidade é diferente, beleza? Mas vamos imaginar que ela está aqui na Terra. A massa, 70 quilos. Vamos colocar o peso dela. Peso dela, vou colocar PT, o peso dela na Terra. Vai ser de quanto? Vai ser de peso é massa vezes gravidade, então vai ser 70 vezes 10. 700 newtons. Tranquilo? Ah, mas se ela estiver presente na Lua, bom, aí o peso dela vai ser diferente, não é? A massa dela é igual, porque a massa é a quantidade de matéria. Agora, o peso é diferente. Por quê? Porque a gravidade da Lua é 1,6, certo? Então, você vai ter que multiplicar 70 por 1,6, beleza? Bom, então, força-peso. O que é força-peso? Força que a Terra nos atrai. Como é que calcula? Peso, massa vezes gravidade, sempre voltada para onde? Para o centro da Terra. Belezinha? Bom, vamos lá. Continuando aqui no nosso estudo, trago aqui agora mais 3 forças. Força normal, força de atrito e força de tração. Beleza? Vamos entender o que é a força normal. Veja bem. A força normal é uma força entre superfícies, certo? Vou ter aqui um corpo encostado aqui, apoiado aqui na superfície. Bom, esse corpo ele está pressionando essa superfície, concorda comigo? Se ele está pressionando a superfície, terceira lei de Newton, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas se ele aplica uma força na superfície, a superfície também vai aplicar uma força sobre ele. A essa força a gente chama ela de normal. Outro detalhe, essa força
ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície a qual o corpo está apoiado, certo? Então aqui é um ângulozinho aqui de 90 graus. Essa é a força normal. Bom, Luiz, sempre 90 graus com a superfície? Sempre 90 graus com a superfície. Então veja bem, se eu tiver uma situação aqui de plano inclinado, como é que vai ficar? Força normal vai estar aqui, ó. Fazendo um ângulo de 90 graus com a minha superfície, beleza? Se for, por exemplo, aqui uma parede, e eu tenho um corpo aqui sendo pressionado contra essa parede, como é que vai ficar normal? A força com que, no caso, essa parede vai aplicar sobre o objeto, fazendo sempre um ângulo de quanto? De 90 graus com a superfície. Se for um corpo, por exemplo, pressionado contra o teto, a normal vai estar aqui para baixo, ó. Tranquilo? Então, bem simples. A ideia básica nossa aqui é essa. A força normal, ela vai me aparecer quando houver contato entre corpos, certo? Esse corpo pressiona essa superfície, logo essa superfície aplica uma força sobre esse corpo. Essa força a gente chama de normal e ela sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Tranquilo? Pois bem, força de atrito. Força de atrito, assim como força normal, é uma força de contato também, certo? Exige que um corpo literalmente encoste no outro. Nesse caso aqui eu tenho um corpo contra uma superfície, beleza? Então qual que é a ideia do atrito? Veja bem, vamos imaginar que esse corpo está deslizando sobre essa superfície, beleza? Então aqui, ó, tem um corpo deslizando contra essa superfície. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto de contato entre o objeto, entre o meu corpo e a superfície, e eu ampliar isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou enxergar mais ou menos isso, ó, microfissuras, certo? E como esse corpo está deslizando, ó, a tendência é que essas microfissuras se encaixem uma na outra. E a partir desse encaixe dessas microfissuras, vai me aparecer aqui o quê? Uma força de atrito. Eu vou chamar ela de FAT. Beleza? Bom, pois bem, se eu quiser reduzir essa força de atrito, o que eu faço? Eu posso, por exemplo, polir essa superfície, não é? Quando eu estou polindo essa superfície, estou lixando essa superfície, o que eu estou fazendo? Estou fazendo isso, ó. Eu estou tirando aqui esses dentes, tentando deixar isso aqui, ó, o mais reto possível. Tranquilo? Ou então eu posso passar uma cera nessa superfície, porque aí vai acontecer isso aqui, ó. Veja bem, a superfície ela está aqui, tá? Se eu passar uma cera, eu vou estar preenchendo aqui esses dentes, ó, e deixando essa superfície cada vez mais lisa, certo? Reduzindo assim o meu atrito. Tranquilo? Se eu quiser calcular essa força de atrito, tem como também. A gente tem uma formulazinha aqui, ó. FAT é igual a μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a força normal, que é essa força aqui que a gente viu. Tranquilo? A respeito da força de atrito, eu não vou entrar muito em detalhe agora, porque eu vou fazer um vídeo específico para a força de atrito. Eu estou só apresentando para vocês, certo? Então, força de atrito é uma força que ela é contra a tendência do deslizamento, certo? Veja bem, a tendência não é o bloco se mover para a direita, se deslizar para a direita. Então, a força de atrito é contra essa tendência do deslizamento. Beleza? Bom, e por último, a gente vai ter aqui o quê? A força de tração. Força de tração vai me aparecer aqui quando eu tiver o quê? Cordas. Quando eu tiver cabo. Ou então correntes, certo? Bom, beleza. Então a ideia básica nossa aqui é o seguinte, eu vou ter aqui um objeto. E aí esse objeto, ao invés de eu fazer uma força sobre ele, eu vou pegar, por exemplo, uma corda, vou amarrar aqui nele e vou puxar esse objeto através dessa corda. Então o que a gente observa? Que a corda, na realidade, funciona aqui como um agente transmissor da força, beleza? Se for para eu marcar aqui, como é que eu faço?
a direção é sempre na mesma direção da corda, não é? Então essa daqui, ó, é a minha força de tração, belezinha? Então eu estou aqui, ó, estou puxando um objeto aqui através de uma corda, a direção da força de tração é sempre a direção da corda. Outro detalhe, quando você for marcar a força de tração, você sempre marca ela do objeto de estudo para fora, certo? Sempre do meu corpo para fora. Afinal de contas, você não consegue empurrar nada com a corda, só consegue puxar. Belezinha? A próxima força que a gente vai ver agora vai ser a força elástica. Vamos lá. Beleza, então, turma. Finalizando aqui a nossa aula, né? A gente está vendo aí quais são as principais forças que a gente vai trabalhar na dinâmica, né? Eu estou só passando para vocês, nada muito aprofundado. Por último, a gente tem o quê? Força elástica, certo? Como o próprio nome diz, força elástica vai me aparecer quando eu estiver envolvido aqui no problema. Quando eu estiver elástico, ou então molas, né? Beleza, então veja bem. Vamos pegar aqui algumas situações. Imagina que essa mola ela está em seu estado natural, ou seja, ela não está pressionada, nem está distendida, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mola, ó, vou sair aqui dessa posição zero, que é a posição de equilíbrio dela, e vou empurrar ela até essa posição aqui, certo? O que vai me acontecer? A mola vai aplicar uma força, no caso aqui na minha mão, que estou empurrando, certo? E essa força, ela sempre tende a levar a mola de novo para o estado natural dela. Assim, então, ó, para cá vai surgir o quê? A força elástica, que eu vou chamar aqui de fel, certo? Então, força elástica é uma força de restituição. Se eu empurro a mola aqui para a minha esquerda, ela tende a fazer uma força para onde? Para a direita, beleza? Agora, se eu pegar essa mola aqui, ó, tá na posição zero, eu vou esticar essa mola, o que vai acontecer? A tendência dela é voltar para onde? Para a posição zero, para o estado natural dela, não é assim? Então a força elástica agora vai estar aqui para a minha esquerda. Então essa é a força elástica, beleza? Uma força de restituição, ela sempre tende a levar a mola para o estado natural dela, tranquilo? Se você quiser calcular, e aí, ó, como eu falei, a gente vai ver isso mais detalhadamente, vai ter uma aula só para isso. Se você quiser calcular, tem como. Como é que a gente calcula força elástica? Vou colocar aqui em cima, ó. Força elástica é o K vezes X. Esse K é o coeficiente elástico, certo? Depende do material da mola, depende da dureza da mola. E o X é a deformação. Repare bem, ó, aqui na posição zero ela não está deformada. A partir do momento que eu empurrei ela para cá, ó, essa distância aqui que eu empurrei é a minha deformação, ou seja, é o meu X. Quando eu estico ela, eu saio da posição zero e estico ela até a posição X, ou seja, a minha deformação. Belezinha? Então, força elástica, Kx, a gente vai ter uma aula especial só para falar mais a respeito de força elástica. Vamos ver novamente aqui essa fórmula, vamos entender melhor, beleza? Para finalizar, e até para a gente já começar a dar uma treinada, vamos fazer uma dinâmica aqui que é o seguinte, coloquei aqui 3 situações e vamos marcar as forças que estão atuando sobre esses blocos, beleza? Então vamos lá, a primeira que você vai marcar é o peso, beleza? Então nessa primeira situação, o que eu tenho? Para baixo, eu tenho o peso, certo? Para cima, eu tenho a força normal, sempre fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. É a força com que a superfície faz sobre o bloco. Então, essa seria a minha o quê? Normal. Tranquilo? Vamos imaginar que esse corpo ele está sendo puxado por uma corda, aqui para a minha direita, certo? E vamos imaginar também que existe atrito, beleza? Então, marcando aqui o atrito, o que a gente tem? A tendência de deslocamento é para a direita, né? De deslizamento entre a superfície é para a direita. Então, a força de atrito vai estar aqui assim, ó.
Então essa é a minha força de atrito. E eu vou ter aqui também a força de tração, não é? Porque se eu tenho uma corda puxando, vai existir aqui o quê? A força de tração. Então essas são as forças que atuam nesse bloco. Eu não estou falando que uma vai cancelar com a outra. Por exemplo, não estou falando que a força de atrito vai cancelar a tração, não. Estou só marcando só. Beleza? Isso é só para a gente já ir treinando um pouquinho, para quando chegar os exercícios, a gente ficar mais... a gente tá mais acostumado, né, a marcar forças. É muito comum quando a gente pega uma prova de leis de Newton, certo? Os alunos sentem muita dificuldade ali na hora de marcar as forças. Então é importante você treinar bastante isso. Tranquilo? Segunda situação. Imagina que eu tenho aqui uma mola, certo? Essa mola está presa ao teto. E na outra extremidade da mola eu pendurei um bloco. Beleza? Essa mola, inicialmente, ela tem esse tamanho aqui, ó. Quando eu prendi um bloco, ó o X aqui, ó, que é a deformação dela. Ela pegou e veio aqui para baixo. Beleza? Então vamos lá. Forças que atuam no bloco. Eu tenho peso, que é a força gravitacional, não é isso? E veja bem, a posição original da mola não é essa? Ela foi esticada até aqui. A tendência é o quê? Ela voltar para a posição original. Então aqui para cima, ó, eu tenho o quê? Eu tenho uma força elástica. Bom, não tenho normal, né? Porque eu não tenho contato aqui entre superfícies, também não tenho força de atrito, não tenho tração, porque eu não tenho cordas, beleza? Então, por último aqui, ó, imagina um plano inclinado. A gente vai ter uma aula também de plano inclinado, certo? Mas já vamos marcando aqui. O que eu tenho? Peso sempre apontado para o centro da Terra, nesse caso aqui para baixo. Vamos imaginar que tem atrito. O que eu tenho aqui também? Eu vou ter aqui também a normal, não é isso? Eu vou ter aqui também a normal, ó. A normal, ela faz um ângulo de quanto com a superfície? De 90 graus. É isso? Então essa é a minha normal. A tendência de deslizamento do bloco. Imagina que se esse bloco deslizar, a tendência não é aqui para baixo? Então a força de atrito vai estar para onde? Vai estar aqui para cima. Certo? Não tenho tração porque não tenho cordas, não tenho força elástica porque eu também não tenho mola. Então, as forças envolvidas aqui, né, nesse último exemplo, são exatamente essas. Normal, peso e força de atrito. A normal sempre fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. O peso sempre apontado para o centro da Terra. E a força de atrito sempre contrária à tendência de deslizamento entre as superfícies. Tranquilo? Bom, beleza, gente. Então essa aqui foi a apresentação aqui das principais forças, beleza? A partir do próximo vídeo a gente já vai começar a estudar as leis de Newton, certo? Vamos ver primeira, segunda, terceira lei de Newton e depois vamos ver as aplicações também. Elevador, plano inclinado, balança, certo? Se esse conteúdo foi útil para você, se inscreva aí no canal, dê um like aí no vídeo e compartilhe com seus amigos, beleza? Deus abençoe todo mundo. Tamo junto.